Graça e paz da parte do Cordeiro, irmão e irmã. Eu quero conversar com você hoje sobre o texto de Mateus 5, verso de número 6, que diz o seguinte: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Definitivamente nós não vivemos num mundo justo. E, para piorar, nós não vivemos num país justo. A injustiça no nosso país corre como se tivesse liberdade. Mas qual justiça Jesus está falando? Nós podemos encontrar na Bíblia pelo menos 3 tipos de justiça: a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. A justiça legal diz respeito à questão do nosso relacionamento com Deus, a forma certa de se relacionar com Deus usando a lei. É um tipo de justiça que tem a ver com o cumprimento da lei, a forma certa de usar a lei para falar com Deus e, inclusive, para sermos salvos. Vale lembrar que Jesus dá um novo significado a esse tipo de justiça legal, lembrando que nós não a conseguimos cumprir e por isso nós agora somos justificados mediante a fé, tendo paz com Deus por meio de Cristo Jesus, como Paulo vai falar lá em Efésios. Já a justiça moral diz respeito à forma como nós vivemos. Justiça moral significa vivermos de maneira reta e íntegra. Vale aqui fazer uma separação, que essa justiça moral ou essa retidão não é viver a retidão farisaica, mas é viver uma retidão que agrade o coração do Senhor. Não é somente viver uma moralidade para parecer que é bom, mas viver de maneira que o Senhor realmente se agrade da sua vida. E então nós temos a justiça social, que é libertar todos os indivíduos das opressões que esse mundo constrói. Seja a opressão da pobreza, seja a opressão do racismo, seja a opressão do machismo, seja qual for a opressão que desumaniza o indivíduo, a justiça social bíblica nos coloca contra. Nós podemos entender então que Jesus está lidando com essas 3 justiças, com a sede por essas 3 justiças, com a fome dessas 3 justiças sendo realizadas. Provavelmente o maior segredo para o progresso da nossa vida espiritual é ter essa fome e sede de justiça, pois ela nos coloca, primeiramente, buscando consertar a nossa forma de agir e a liberdade de todos os indivíduos que são oprimidos neste nosso mundo caído. Provavelmente nós nunca seremos satisfeitos desta fome neste mundo, mas lembramos que Jesus está falando não somente deste mundo, mas Jesus também está preparando o nosso coração para a chegada do reino, para a manifestação total do reino de Deus. Não é sobre esta vida que a nossa esperança repousa, mas a nossa esperança repousa sobre a vida que o Senhor está nos preparando lá com Ele. E quando Jesus fala então da satisfação dessa justiça, ele nos mostra que nós podemos até encontrar ecos dessa satisfação neste mundo, mas nós seremos plenamente satisfeitos quando chegarmos ao lado do nosso Senhor. Vale também dizer que se a nossa fome e a nossa sede de justiça não poderão ser totalmente satisfeitos neste mundo, que mundo belo nós podemos construir se nós buscarmos ainda assim todas as pessoas encontrem com a justiça do Senhor, que sejam libertas das suas opressões, e quão será bom nós entendermos a forma como nós devemos agir para agradar ao nosso Deus. Concluo. Podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual. Cada passo leva ao próximo e se edifica a partir do anterior. Para começar, somos pobres em espírito, reconhecendo nossa falência espiritual diante de Deus. Em seguida, devemos chorar pela causa dessa pobreza espiritual, por nossos pecados e pelo domínio do pecado e da morte em nosso mundo. Em terceiro, nós devemos ser humildes, mansos, conscientes da abundância da graça de Deus para nós e dispostos a mostrar a mesma graça aos outros. E agora, o quarto, devemos ter fome e sede de justiça, pois confissão e tristeza pelo pecado leva-nos a desejar corrigir as coisas. E aqui nessa conclusão eu estou citando o pastor John Stott no seu livro sobre o Sermão do Monte.
Precisamos buscar a justiça de Deus nesse dia que chamamos de hoje. E que Deus te abençoe. No nome de Jesus.